Noite. Olá, na verdade, olá, esse é o canal Livros de Química, eu sou Kainan, professor de Química, e vou falar sobre um assunto da história da alquimia, uma continuação. Talvez eu seja um pouco repetitivo nessa parte, mas vou tentar não ser, ou não ser muito. O assunto é um período da história da alquimia, né? Se a gente pensar que a química nasce entre o século XVIII e XIX, nas pesquisas da França, da Itália, da Inglaterra, ou Reino Unido, como for melhor a gente chamar, então a história da alquimia é muito maior. E a história da alquimia, um pouco antes de Cristo, ali um período 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, é um período importante da história da alquimia e também da antropologia, chama tempo eixo. No tempo eixo, como é o nome desse período, em alguns estudos da história da antropologia e da história da alquimia, em grande parte, é onde vem grandes líderes espirituais, e religiosos também, líderes espirituais e religiosos, trazer filosofia para suas próprias culturas, os seus próprios povos. Então você tem, nesse período, você tem Buda na Índia, né? Que aí vai se espalhar muito pela China, pelo Japão. Você tem Lao Tse trazendo o taoísmo e a ideia forte, que tem no taoísmo e na cultura chinesa do dualismo. Esse dualismo yin e yang é um dualismo que, mesmo sem o nome yin e yang, vai estar na alquimia em toda ela, em toda a filosofia da alquimia, em qualquer cultura. A alquimia tem muito essa filosofia de unir o que é dual, de aglutinar na lei da unidade aquilo que é dual, aquilo que é múltiplo, e trazer para uma unidade, de volta a essa unidade. Então você tem Zoroastro na Pérsia, os filósofos gregos, Sócrates, Platão e toda a filosofia racionalista da Grécia, mais ou menos nesse período, principalmente esses que eu falei, Sócrates e Platão. Você tem os profetas de Israel, que estão no Antigo Testamento, são mais ou menos dessa época. E Ezequiel, Oséias, Jeremias e os outros, Daniel e os outros profetas de Israel, eles vão estar nesse período trazendo uma filosofia para o povo israelita, que a gente chama hoje povo judeu. No Egito, você vai ter uma outra questão, você não vai ter uma liderança religiosa assim exatamente nesse período. Você tem alguns eventos, né? Inclusive a descoberta das tábuas de esmeraldas, mas não exatamente no mesmo período. Você tem alguns eventos também que vão acontecer na Mesopotâmia, Babilônia, Suméria, os povos que a gente conhece, que nessa época já estão dominados, né? Nesse período já estão sendo dominados ou pelos persas ou por Alexandre o Grande. Então China, Índia, Pérsia, Israel, Grécia vão participar desse chamado tempo eixo, onde grandes líderes religiosos vão trazer filosofia e mudar a história dos seus próprios povos com as filosofias que eles vão pregar nesse período. Mudando os seus povos e a filosofia de vida desses povos, muda-se a visão de mundo. E mudando a visão de mundo dessas culturas, desses povos, dessas populações, você tem uma visão de mundo dos saberes, dos conhecimentos que haviam nesses povos. E é nesse período que a alquimia vai se tornar uma filosofia real. Então você tem Buda, repetindo um pouco, Buda na Índia, Lao Tse na China com o taoísmo, Zoroastro e o zoroastrismo na Pérsia e os filósofos racionalistas gregos. E na Grécia você vai ter Sócrates, que vai enfrentar os pré-socráticos, você vai ter Platão, que vai
escrever aquilo que Sócrates explicou, falou, professou, mas nunca escreveu. E você vai ter Aristóteles continuando a obra de Platão, cada um com um pensamento formando um alinhamento só na filosofia grega, mas com suas individualidades, né? Sócrates, ele vai trazer o racionalismo de verdade, mas sem escrever, né? Sócrates não tinha posses, não tinha dinheiro. E a profissão dele era explicar, era ser professor. E em parte ele pregava uma filosofia, uma espiritualidade nova para a Grécia, né? Onde os deuses não eram deuses celestiais, deuses da natureza inalcançáveis, mas que você tinha mensageiros de uma divindade única espalhados por toda parte. E que eles podiam conversar com o ser humano principalmente em sonho. Então Sócrates conversava com o seu daimon, né, o seu mensageiro divino em sonhos, né? Seria um anjo mensageiro, um anjo da guarda na linguagem cristã atual, né? Usada pelo catolicismo e usada pelo espiritismo na atualidade. Mas Sócrates tinha essa conversa em sonhos, com esse daimon, que era a palavra da época. E aí ele se orientava com esse daimon em sonhos e explicava para as pessoas e questionava as autoridades. Perguntava, né? Mas você realmente acredita nisso que você está dizendo? Você realmente acredita nisso que você faz da sua vida? Deixava as pessoas em dúvida. Isso é como a gente entende Sócrates hoje. Mas ele falava muito mais. Ele falava o que realmente vale a pena para nós, como seres humanos. O que realmente vale a pena no sentido de pregar uma verdade a vida inteira, como ele pregou, que valia mais a pena pensar numa vida após a morte do que pensar na vida presente apenas. Ele era reencarnacionista, Sócrates. Junto com isso, ele vai trazer todo o seu racionalismo. Quer dizer, vale a pena viver pelos prazeres do momento? Vale a pena viver uma vida totalmente material sem pensar numa vida que respeite as leis dos deuses? Porque Sócrates acreditava nos deuses gregos. E era preciso respeitar as leis que eles trouxeram. E havia os seus mensageiros, os mensageiros dos deuses. E em parte ele vai falar que existe um comando único, mas o que ele vai falar principalmente é respeitar as leis que os deuses fizeram para os homens obedecer e viver uma vida sadia, respeitando essas leis que vêm dos deuses e que estão no coração humano e também na natureza.